Todos nós sabemos que o Deus que nós servimos, ele não tem uma forma para chamar todos do mesmo jeito. As coisas que Deus faz não é tal qual uma fábrica de automóveis que fabrica os automóveis em série. Não. Cada um Deus chama da forma que Ele quer, da forma que Ele apraz. Nós vimos que Deus chamou Moisés quando Moisés estava lá no campo apacentando o seu rebanho, e sobrenaturalmente Deus apareceu naquela sarça ali e conversou com ele, e ali foi o primeiro chamado de Moisés. Gideão, Deus o chamou quando ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos, e ele teve aquela chamada tremenda de Deus que todos nós conhecemos. Não dá tempo nós explicar toda essa chamada aqui. Isaías foi chamado em um momento de frustração. O texto sagrado diz que no tempo em que morreu o rei Uzias, Isaías veio para a casa de Deus, e foi ali que Deus o encontrou, e Isaías teve uma chamada tremenda na sua vida. Queridos, por exemplo, eu poderia contar para vocês, quando eu nasci, meu pai, ele quis colocar o meu nome, o nome dele. E naquela noite, olha, vejam vocês, acredito sim, que a chamada acontece, por exemplo, no meu caso, desde uma mãe que eu tive. Eu tive uma mãe que ela tinha um sonho na vida dos seus filhos. E no dia em que eu nasci, que meu pai disse, olha, eu vou colocar o meu nome nesse menino. A minha mãe contava, Deus já levou para a glória, mas ela contava para todos os meus irmãos, que naquela noite Deus mostrou para ela em visão, por sobre o umbral da porta do quarto onde ela estava, ela viu um nome brilhante escrito Samuel. E quando amanheceu o dia, ela chamou meu pai, que ele não era crente, ele não servia a Deus naquela época, e ela disse para ele, meu velho, Deus apareceu para mim nessa noite e me deu um nome. Se você não se importar, eu queria que nós colocássemos o nome desse menino de Samuel, porque um dia eu tenho certeza que ele será um pastor, um pregador da palavra de Deus. Não obstante meu pai não ser crente, mas ele acreditou naquela palavra, e ele colocou o meu nome. A palavra, o nome Samuel quer dizer aquele que Deus ouve, ou ouvido de Deus. Mas os tempos passaram, e é lógico que minha mãe acalentava aquele sonho no seu coração. E sem dúvida alguma, quando eu me tornei adulto, quero dizer para vocês, o meu querer, o meu ego parece que não desejava muito essa coisa, não. O pastor Albino, já contei isso na igreja de Campinas por algumas vezes. O pastor Albino chamou meu nome para ser consagrado a diácono. Eu retrocedi naquele dia. E logo em seguida veio provas ardentes em minha vida. Até um dia, muitos dos nossos ouvintes conhecem o meu irmão mais velho, Antônio de Jesus. Eu estava junto com ele. E ele disse, Samuel, vamos ali na casa de uma pessoa. Nós entramos na casa daquela pessoa, e aquela pessoa era um vaso de Deus. Não sabia absolutamente nada sobre a minha vida. E Deus usou a boca daquela pessoa e disse, meu servo jovem, falo com você agora. Eu tenho um chamado na sua vida desde o seu nascimento. E tudo que acontece com você agora, nesse momento, sou eu te chamando ou te inquirindo para que você faça a minha obra. Foi naquele momento que eu me rendi ao Senhor. E eu voltei ao nosso líder, o pastor Albino. Eu disse, pastor Albino, eu quero ser diácono na casa de Deus. Eu quero ser diácono. E logo em seguida, alguns dias depois, ele me separou para diácono. E aí começou a minha trajetória ministerial. E hoje, pela graça e misericórdia de Deus, eu sou pastor e tenho convicção da minha chamada. A pessoa que está no ministério de verdade, ela precisa ser uma pessoa chamada e também ao mesmo tempo vocacionada. Sem dúvida alguma, nós encontramos quando Paulo diz, aprove a Deus desde o ventre da minha mãe me chamar pela sua eterna graça para o santo ministério. Está lá em Gálatas capítulo 1, verso de número 15. É lógico que de alguma forma, nós não podemos, em primeira mão, né, a chamada ela não pode ser tão somente apresentada voluntariamente. Deus chama, e nós acreditamos nisso. Eu sei que muitos dos ouvintes agora estão dizendo assim, e às vezes você está mentoreando aí na sua mente, pastor, mas a gente vê tantas pessoas que às vezes não tem a chamada de Deus exercendo o ministério. Sim, mas nós estamos falando aqui de algo autêntico.
É lógico que, a princípio, o ministério não pode ser procurado, e sim recebido do Senhor. Recebido do Senhor uma chamada. Essa é a chamada. Agora, em segundo lugar, sem dúvida alguma, essa pessoa precisa ser vocacionada, para que desempenhe esse ministério de uma forma mais livre, de uma forma mais espontânea. Diz que o vocacionado é aquela pessoa que está no lugar certo, fazendo a coisa certa, do jeito de Deus. Esse é o vocacionado. Em simples palavras aqui, para explicar para vocês. É estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, do jeito que Deus quer. Então, graças a Deus que nós temos, eu sei que nós temos, muitos e muitos homens e mulheres de Deus chamados e vocacionados para o santo ministério.